Sempre. Não dá tolerância de 5 minutos, igual ontem? Vou chamando o pessoal de novo. Senão o pessoal abusa. Nossa, bonita. Bem bonita de inteligência artificial? Não sei. Não? É só ver se tem um dedo a mais. Vocês sabem, né? Bem bonita. As cores vibrantes. Né? Ah, a tela faz diferença mesmo, com as cores. Trinta segundos para começarmos. Última ronda. Olá, tudo bem? Se quiser participar, a gente vai ter uma palestra agora. Sim, vai ser aqui. Ah, que bom que eu te encontrei. Bem-vindo. Obrigada. Então vamos começar. Agradecer a presença de todos. O bistrô é muito mais legal do que aqui, mas vocês vieram. Aqui não tem comida, tem água e olhe lá. Então hoje é a nossa segunda palestra dentro do tema do yoga de 8 etapas, né?
nós vimos a primeira etapa, que são os yamas. Então, os yamas são as regras puníveis, né? Que elas têm força de lei para serem cumpridas, como não matar os outros, não roubar os outros, não violentar os outros sexualmente, honrar os contratos que você faz, né? Tudo isso são princípios de ética tão fundamentais para a sociedade funcionar que elas são regulamentadas assim, pelo Estado e quando não cumpridas, são punidas com força de lei. Outra característica dos yamas é que eles são a ética, sobretudo, de você com os outros. Agora, os niyamas são diferentes. Os niyamas, geralmente, é o seu código de conduta quando você está sozinho. Então, ele é um pouco mais profundo. Tem a música do Capital Inicial, grandes poetas de Brasília, que fala assim: o que você faz quando... Eu não vou cantar, mas fala: o que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Profundo. Então, o que você faz quando você está sozinho e você esperou ficar sozinho e fazer aquilo? O que é isso que você faz? Isso diz muito sobre o seu caráter mais profundo, porque é o que você faz quando não existem leis, quando não existem julgamentos. É o seu valor próprio, é a sua integridade está toda ali, né? Então, quem você é em privado diz muito mais de você do que o que você é em público. Então, se você conseguir ser ético sozinho, significa que você desenvolveu um bom nível de consciência, né? Por exemplo, no movimento Hare Krishna, a gente tem a prática do canto de mantras, né? A gente canta o mantra Hare Krishna. Só que a gente canta de vários jeitos. Às vezes a gente canta pelas ruas, às vezes a gente canta juntos no templo, mas tem um que a gente canta individualmente, que é a japa, né? E a japa, tem um mestre espiritual da nossa tradição, Acharya Deva, ele diz que é o que mais diz sobre o nosso caráter, porque a japa é uma prática que você faz sozinho. Então, se você não cantar, ninguém vai te julgar. Agora, se você entrar no templo e não cantar, você fica meio assim: será que estão pensando de mim? Se eu entro no templo e não presto reverência, se eu estou ali e não danço? Às vezes a gente vai para cumprir a etiqueta social ali, né? Agora, a japa não. A japa é você cantando mantra sozinho, na sua rotina, todos os dias, quando não há nenhum fiscal, não há nada. Então, ela diz muito mais sobre quem nós somos espiritualmente, né? Então, os niyamas, como um todo, eles têm esse significado. Eles dizem mais sobre quem nós somos do que a nossa conduta, que é mediada por punições ou por obrigações. Então, quais são os niyamas? Os niyamas são shaucha, que significa limpeza, santosha. Essas palavras não têm uma tradução muito equivalente em português. Shaucha pode ser limpeza, organização, saúde. Depois você tem santosha, que geralmente se traduz por autossatisfação, ou alguns traduzem até por gratidão. Literalmente, santosha significa a perfeição da felicidade. Então, tosha, ou toshana, em sânscrito é felicidade, e san significa perfeito. Então, santosha é a felicidade perfeita por quê? Porque é a sua capacidade de ficar satisfeito com o que você já tem, ao invés de projetar a sua felicidade em algo que vai vir, ou condicionar a sua felicidade a um passado que se perdeu. Você fica satisfeito no aqui e agora. Você consegue valorizar suficientemente o que você tem e você fica satisfeito. Não por mudar situações externas, mas só por fazer um novo arranjo mental. Um arranjo mental de ressignificar a situação ou de ter tanta gratidão que você percebe que você já tem, isso já é suficiente. Então você não fica ansioso esperando uma situação nova. Então não tem uma tradução para isso, né? Eu acho que não. A palavra de sânscrito é santosha, a perfeição da felicidade, que é a felicidade incondicional, você só faz o ajuste mental para alcançá-la. Depois o terceiro niyama é tapas. Tapas significa esforço, é austeridade, empenho. O outro é swadhyaya, que significa autoconhecimento ou estudo autônomo. Pode ser algo como estudo autônomo, estudar sozinho, ou autoestudo, estudar sobre si mesmo, swadhyaya. E por último tem Ishvara Pranidhana, que é a parte religiosa do yoga. A gente vai falar sobre ele no final. Então vamos um de cada vez. Shaucha, limpeza.
Então, limpeza é um princípio interessante. Acho que todos vocês já tiveram a experiência que eu vou relatar aqui, que é que quando você limpa o ambiente em torno de você, parece que limpa algo dentro de você. Essa experiência é bem boa, né? Quando a minha cabeça está bagunçada, assim, um monte de ideias, aí eu arrumo todas as gavetas de casa, assim, eu adoro arrumar gaveta. Eu tiro tudo da gaveta, ponho de volta, jogo um monte de coisa fora, umas pilhas usadas. Por que guarda pilha usada, meu Deus? E aí vai jogando um monte de coisa, aí sobra só metade do que tinha na gaveta, um quarto, às vezes um oitavo. Aí você volta aquilo organizado, aí você cria temas para as gavetas. Essa é a gaveta dos eletrônicos, essa é a gaveta de papelarias, essa é a gaveta... E aí, quando você acaba de arrumar tudo que estava na sua cabeça arrumou junto. É um negócio assim, é ótimo. A minha esposa faz isso varrendo. Lá em casa, minha esposa é de limpeza e eu sou de organização. Ela limpa tudo, mas deixa tudo bagunçado. Toda a superfície que ela vê, ela deixa alguma coisa. Aí, com o tempo, as superfícies de todos os móveis estão ocupadas com coisas sem sentido. Aí eu arrumo. Mas eu arrumo tudo, mas deixo tudo sujo. Então a gente se complementa. Então ela limpa e se organiza junto, e eu organizo e me organizo junto. E o contrário também, né? Uma pessoa de mente perturbada, eu já fui em casa assim, de pessoas com problemas psiquiátricos. Sim, exatamente. A mente perturbada, a pessoa que cria um ambiente perturbado. Lá em Juiz de Fora, a gente tinha um programa, a gente fazia cada vez um encontro na casa de uma pessoa. E aí tinha uma devota que era esquizofrênica, né? A Jaya. E a casa dela, assim, refletia, assim, a mente dela. Não sei se vocês foram na casa dela, no dia que foi na casa dela. Mas, quando as pessoas... Você vê os problemas mentais da pessoa refletido no ambiente que ela cria em torno de si, né? Então, esse princípio de limpeza é muito importante. Nos templos, assim, as pessoas têm o hábito de acordar cedo, aí você tem que tomar um banho assim que você acorda. E aí você, depois de tomar banho, você se limpa ainda mais, passando tílaka, que é barro sagrado, de rios sagrados. E aí você está com o corpo totalmente limpo pela manhã, né? Você tira as células mortas, tira tudo que o corpo assim, elimina, né, ao longo da noite. Você tira aquilo dos poros. E começa o dia, assim, e você corta o cabelo, raspa a barba, coloca uma roupa de uma cor só, aquela roupa toda branca, roupa toda rosa. A experiência de ser um monge é bem interessante. Você se limpa assim por fora e de repente você se percebe um pouco mais limpo por dentro. Você se percebe mais, com tudo mais favorável para a meditação. Uma experiência interessante. Uma outra religião, assim como o Hare Krishna, que tem a limpeza como parte muito essencial, é o judaísmo. E uma coisa interessante que aconteceu é que os antissemitas, né, as pessoas que odeiam os judeus, acusavam os judeus de jogarem pragas nos não-judeus para eles pegarem doenças. Porque o que acontecia? Como os judeus têm o princípio de limpeza muito grande, eles falavam que a limpeza é próximo da santidade. Eles têm a ideia de ablução, né, que você já está limpo, mas você tem que lavar a mão assim, de forma ritualística, depois de ter lavado ela normalmente. É um princípio forte deles. O que acontecia era, quando tinha uma doença, todo mundo ficava doente, menos os judeus. Então, os antissemitas já falavam, olha lá, tá vendo o Deus deles? Como é que ele joga maldição nos outros, ele persegue, ele é segregador, mas o que acontecia era só isso, né? Os judeus lavavam as mãos e os outros povos eram um bando de porcões e disseminavam tudo quanto é doença, colocavam mão em orifícios, né? Essas coisas propagam muitas doenças. E aí no antissemitismo cresceu isso. Como os judeus não pegavam doenças, falavam que era maldição deles. Então nas religiões aparecem esses princípios vários princípios que a gente não entende, assim como lavar a mão, não comer carne de porco. Os historiadores constatam que era jeito de prevenir disseminações de doença nessas épocas, né? Isso aparece também nas escrituras do Yoga. E hoje em dia também, você pegar qualquer manual aí do Ministério da Saúde, qualquer coisa, vai aparecer esses princípios de higiene. Eu dei uma pesquisada, por exemplo, em 3 doenças que foram pandêmicas, né? Que se alastraram fortemente. Eu pesquisei sobre cólera, Covid e AIDS, para dar de exemplo. E as 3 você resolve assim com higiene.
Então a cólera é só você defecar numa latrina e ter pelo menos 30 metros de distância do rio. Você faz isso assim, resolve tudo. Comer alimentos sempre quentes, isso o Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Ele fala que o alimento é tamásico, é um alimento trevoso, se ele foi preparado e já esfriou, né? Krishna fala isso. Então a cólera, você para a propagação dela comendo alimentos quentes e higienizando a mão. Covid também você evita tocar orifícios, né, do corpo, então você não pode coçar o olho, não sei se vocês lembram desse drama. Eu lembro a primeira vez que eu fui na rua assim de máscara, eu cocei o olho e pensei, meu Deus, eu vou morrer! Eu cocei. Então você não pode pôr a mão em orifícios, né? Você não podia encostar no olho. Não, era um negócio muito chato, meu Deus do céu. E AIDS também, né? Você evita o contato com o corpo dos outros, né? Dizem que o paciente zero, né, da AIDS foi alguém que teve relações sexuais com um macaco. Então, imagina o nível de baixa higiene de alguém, né? E depois disso, os seres humanos propagaram isso com promiscuidade. Então, o yoga... uma coisa interessante dos niyamas é que eles progridem do mais grosseiro para o mais sutil. Então, shaucha, a limpeza, diz respeito ao corpo. Santosha, que é a autossatisfação de sentido à mente. Tapas, austeridade de sentido ao intelecto. Eu vou explicar por quê. Diz respeito ao intelecto. Depois, swadhyaya, que é autoconhecimento, diz respeito à alma. E Ishvara Pranidhana, que é a sua relação com Deus, diz respeito a algo maior do que a alma, que é a origem da alma, que é Deus. Então o yoga vai partir do mais sutil para o mais grosseiro, do mais grosseiro para o mais sutil. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas acusam assim, os religiosos são alienados, são muito aéreos, vivem no mundo da imaginação, ou se desconectam da realidade. E o yoga não dá margem para essa acusação, né? Na Bhagavad Gita, Krishna fala que o yogi, aquele que pratica yoga, ele deve ser equilibrado nos seus atos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar. Então, Krishna fala que o yogi é alguém equilibrado. Ele sabe que ele tem um corpo, ele não fica assim, tudo é transcendental, eu sou espírito, eu não sou corpo. Não, ele cuida do corpo dele, ele sabe que ele tem que dormir tantas horas, ele sabe que determinado alimento produz saúde, esse determinado alimento produz doença. Krishna diz que o yogi a característica do yoga é ser equilibrado na sua vida. Ele sabe quanto trabalhar ou quanto descansar. E Patanjali está indo na mesma direção. Então, quando ele começa a falar da conduta pessoal de alguém, ele começa a dizer que ela cuida do seu corpo. Ela é limpa, ela é asseada, ela é organizada, ela previne doenças, ela evita contato com o corpo dos outros desnecessariamente. E Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, deu exemplo, ele cuidava do corpo dele. Prabhupada era famoso por ter 3 condutas que era para manter o corpo dele saudável. Agora, Prabhupada ele é tão espiritualizado, que é uma coisa interessante, é que ele cuidava do corpo dele, mas mesmo quando cuidava do corpo dele, ele fazia isso com uma consciência espiritual. Vamos ver como que ele fazia isso. Para quem não sabe quem é Prabhupada, é aquela imagem que tem no templo que todo mundo acha que é uma pessoa. Vocês tiveram experiência. Às vezes eu falo lá do templo, da recepção, não, pode visitar sim, é só você deixar o calçado na porta, pode ficar à vontade, pode tirar foto, o que você quiser. Eu tive um colega meu que ele chegou para mim e falou assim, ele veio aqui a primeira vez, entrou lá fora do templo, aí está preocupado. Aí eu falei, quanto tempo ele vai ficar ali? As pessoas falam isso, as pessoas falam que não queriam incomodar. Às vezes eu estou ali da recepção, falo para a pessoa aí, a pessoa entra, dá 10 segundos ela sai, eu já sei. Ela vai subir, vai falar que tem alguém lá. Aí não dá outra, a pessoa chega na recepção de volta e fala, não, deu para ver, mas tem um senhor meditando lá em silêncio, de não quer atrapalhar. Imóvel, ele está tão concentrado. É até perigoso dar um susto nele, assim, né? O senhorzinho. Não vai vir comer, não? Eu vi as stories do Instagram. Não tem uma pessoa. Quando eu cheguei aqui. Nos stories do Instagram. Muito bom. Quando eu cheguei, né? Tá se mexendo, acho que. Teve um assalto no nosso templo na África do Sul. E aí os assaltantes mandou todo mundo deitar no chão, né? Aí todo mundo deitou. E aí ele olhou para a estátua igual essa e falou, você também!
Você também! A estátua assim, né? Você também! Aí eles ficaram assustados, assim, como alguém pode ser tão destemido, né? Com a arma apontada, eles foram embora. Contaram essa história na internet. Muitas histórias, hein? Tem também. Isso acontece. Agora, quem fez é o artista, né? Tem que ir pro Madame Tussauds, né? Aquele museu de cera. É a mesma pessoa que fez para todos os lugares, não, né? Eu acredito que sim, porque é muito igual a uma produção em série, eu acho, né? Porque nos tempos do Brasil é idêntico, então tem uma produção em série mesmo, não é totalmente artesanal, não. Tem uma produção em série. É bonita, né? Você acha que é diferente de cada templo? Ah, não. De onde? Londres? Ele é mais escuro. Em Goura. Então é mais artesanal mesmo. Agora está no Carnaval. Era no Alto da Boa Vista, na Rua Mussul. Anos 90, quando aconteceu esse fato, né? Aí que o meu amigo estava aí pela primeira vez. Na Rua Mussul, que era lá. Antigamente. Agora está em Anhangá. Boa localização, né? Mas falando sobre esse senhor representado ali, para quem não sabe, ele é Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna. E ele tinha uma vida totalmente dedicada à vida espiritual, instruir pessoas, dar exemplo de uma conduta impecável. Mas ele cuidava da saúde dele, ele fazia 3 coisas. Uma delas era caminhada, ele fazia caminhada todos os dias. E foi um bêbado que instruiu ele assim. Um bêbado falou assim, velhinho tá cantando muito Hare Krishna, mas não tá cuidando da saúde. Acho que foi o médico, né, que chamaram para ele. O médico estava bêbado? Ele ficou doente, chamaram o médico e o médico estava bêbado. Eu não sabia o detalhe. Ele passou assim. E ele aceitou, ele falou que era Krishna Ele falou assim, falando para ele. acho que o som está rezando demais. Levou uma bronca. Tem gente que fica defensivo, né, com uma coisa assim, mas ele aceitou. E aí o que ele fez? Ele tinha uma dedicação muito grande à espiritualidade. Então o que ele fazia? Ele caminhava cantando mantras. Ele escreveu livros caminhando. Ele caminhava com os discípulos juntos, eles iam conversando, e tudo que ele falava eles iam gravando, assim, com o microfone da época, chamava ditafone. E aí depois isso foi transcrito e virou um livro, viraram alguns livros. Um bem famoso é A Vida Vem da Vida, que ele fala sobre como a vida vem da vida e não da matéria. E ele também cantava o mantra Hare Krishna, caminhando. Então ele conseguiu manter o seu corpo saudável sem diminuir suas práticas espirituais principais, né, que era escrever livros e cantar mantras. Uma outra atividade que ele fazia para manter sua saúde era receber massagens. Ele recebia massagem de óleo frio, óleo quente do pescoço para baixo, óleos de amendoim, coisas assim. E a cabeça ele recebia massagens de óleos frios. Ele falava que o corpo deve estar quente, mas a cabeça fria. Literalmente, cabeça fria. Enquanto ele recebia massagem, ele também fazia uma coisa que era responder cartas. Prabhupada é pré-WhatsApp, né? Então os discípulos, ele recebia 5 ou 6 cartas por dia. E durante a massagem, um discípulo lia, ele ditava a resposta também, e ele respondia. E é legal que essas cartas eram copiadas com carbono, escritas com carbono embaixo. Então a gente tem uma cópia de todas as cartas que o Prabhupada mandou. Assim, muitas e muitas. Tem um livro, Sikshamrita, né? Que organiza as cartas por temas, bem bacana. Então o Prabhupada ele tinha esse cuidado de Shautya, né? Cuidar da parte física do corpo. Então, 2 coisas que ele fazia era caminhada e massagem, e a terceira era Ayurveda. Prabhupada ele não falava muito de Ayurveda explicitamente, mas todo mundo que estuda Ayurveda e vê a rotina de Prabhupada fala, ele estava seguindo a Ayurveda. Por exemplo, ele tinha o princípio de comer sozinho, isso é princípio de Ayurveda. Os horários que ele acordava, dormia, eram de Ayurveda. E ele tomava um remédio ayurvédico também explícito, né? Inclusive, ele só comprava esse remédio com um farmacêutico, que ele falava que era muito caro,
porque tinha assim, pérola em pó, ouro em pó no remédio. E ele falava assim que só acreditava que uma pessoa colocava realmente isso no remédio, que ele acha que o resto era tudo purpurina. Ele falou, tem que comprar com aquele farmacêutico, ele põe pérola mesmo. E aí ele tomava, e era muito caro, ele batia assim no... Como é que chama aquilo? No pilão. E aí era tão caro que ele lambia assim a parte do pilão para não desperdiçar. Mas a Prabhupada não gostava de desperdício para nada. Mas pérola então, né? Pérola pulverizada. Ouro em pó. É. Que agora está surgindo uma nova teoria aí que é sobre o ouro monolítico. Já ouviu? Não. Uma galera aí que não é um conhecimento que está. Na verdade, é um conhecimento que já está há muito tempo, mas estava, como se diz, não estava sendo divulgado, né? E aí os caras estão dizendo que Jesus Cristo tinha essa teoria do ouro monolítico, que dizem que é fácil, mas tem uma certa ciência que tem que dar uma temperatura, transformar em pó, e aquilo vai transmutar o corpo humano para a pessoa transcender, entendeu? A pessoa alcançar um estágio de eternidade, digamos assim. A vida é muito longa e tal, mas tem que se alimentar. Você falou remédio, né? Mas eles dizem que é um alimento mesmo, que a pessoa deve ter uma prática constante para poder alcançar esse estágio. É meio complicado, mas estão divulgando isso por aí. Interessante, não conhecia. Faz parte das medicações do Ayurveda. Vocês sabem tudo de Ayurveda aqui, né? Vocês fizeram aula com a Simone, vocês já estudaram bastante, né? Fizeram curso de formação, né? Na Nova Gokula. Que legal. Ah, que legal. Foi aqui, não é? Era aqui. Ele dava aula aqui. Aí o ouro é de praxe, então. Interessante. Olha só. É, bem caro. Então esse é Santosha. Ó, isso é Shaucha, limpeza. Então é um princípio básico do yoga. Mantenha seu corpo limpo, mantenha o ambiente limpo. Evite contato com orifícios, evite contato com o corpo dos outros desnecessariamente. Evitar contato com o corpo dos outros é o que se diz explicitamente no Yoga Sutra. O Yoga Sutra diz que Shaucha é aversão ao contato com o corpo de outros. Então é bem ligado assim, a evitar a transmissão de doenças e tudo isso. É isso que eu pensei. Brasileiro... eu vejo depoimentos de estrangeiros, quando eles vão falar, o que você achou diferente no Brasil? Assim, as mulheres me dão 3 beijos que eu nem conheço. E eles falam também muito que eles vão na padaria, né? A pessoa chama a pessoa de meu anjo, meu amor. Que isso assim é quando você está noivando no país deles, né? Oi, meu anjo, oi, meu amor. Você quer um cafezinho, meu anjo? Sim, oi? A gente se conhece. Então, progredindo, primeiro niyama é o corpo e depois ele vai dar um niyama para a mente, que é Santosha. Santosha significa você ser capaz de ser feliz sem esperar por alguma mudança externa, sem esperar por alguma situação, sem esperar por alguma mudança. Então, a ideia é de que a nossa consciência é o principal fator de felicidade. Assim, nós filtramos a realidade de forma que uma mesma situação alguém pode ver como algo desesperador e outra pessoa vê com otimismo, assim como uma aprendizagem. A gente vê esse tipo de relato nas pessoas, né? Tem uma historinha que a gente gosta de contar, que mostra um pouco isso, que tinha um senhorzinho assim na entrada de uma cidade, e aí chega uma família de mudança ali. E a família pergunta... Puxa, a gente está vindo de uma outra cidade, como são as pessoas aqui? E o velhinho, que era meio sábio, ao invés de responder, ele pergunta, como eram as pessoas de onde você está vindo? E a pessoa fala, tudo fofoqueira, ninguém presta, confusão, só brigaiada, sempre cara feia, terrível, por isso a gente está vindo embora de lá. Aí o velhinho sábio fala assim, má notícia, aqui igualzinho. Mas, seu velho chato, vai cagar, e entra na cidade. Assim. E aí o velhinho tá lá, vem uma outra família de mudança, faz a mesma pergunta, né? Eles perguntam, como é essa cidade que a gente tá vindo de outra cidade?
E aí o velhinho pergunta, como é a cidade de onde vocês estão vindo? Aí eles falam, pessoal muito hospitaleiro, sempre sorridentes, dispostos a ajudar, agradáveis, as conversas são profundas. Aí o velhinho fala, boa notícia para você. O pessoal aqui é igualzinho. Eles falam, que bom, obrigado pela recepção, você já está aqui na frente da cidade, recebendo as pessoas com sorriso, obrigado pelo seu sorriso, e entra para a cidade, né? Então essa história mostra que a percepção do mundo, assim, como o mundo, nós vemos o mundo como nós somos. A gente não vê o mundo como ele é, nós temos um filtro, né? Então pessoas pessimistas veem o mundo sempre como ruim, pessoas otimistas veem o mundo com esperança, né? Pessoas mal-humoradas, elas produzem mau humor nos outros, né? Elas não fazem nenhum serviço para os outros e as pessoas não reciprocam isso, né? Ela não sorri, as pessoas não sorriem de volta. Então ela vai achando que o mundo é objetivamente como ela o transforma com a consciência dela, ou com os próprios atos dela, né? Então Santosha diz respeito a isso, capacidade que a gente tem de mudar o nosso filtro, mudar como a gente percebe as coisas, de modo que o que a gente já tem é suficiente, que os defeitos das pessoas são toleráveis, que as situações ruins a gente toma como aprendizado, a gente ressignifica as situações. Tudo isso é ligado a Santosha. Eu estava vendo um documentário sobre saudosismo, é num canal nerd, assim, chama Nerdologia, bem nerd. Você já assistiu? É legal, Nerdologia, é bem feito. E era uma Nerdologia sobre saudosismo. Ele estava dizendo que saudosismo é basicamente um filtro. A explicação deles é que, como você tinha um corpo jovem, quando você era jovem, e o corpo jovem ele não tem dor, ele geralmente não tem dívidas, geralmente tem alguém pagando as suas coisas. Assim, tudo é muito prazeroso. Então você tem uma lembrança de que aquela época era muito boa. Mas não é, aquela época era igual hoje. Só que você era outra pessoa, o seu corpo era confortável, a sua situação financeira era confortável, ser cuidado pelos outros criava uma situação confortável. Então você fica com uma ideia assim de que os desenhos daquela época eram melhores, o videogame daquela época era melhor, a rua naquela época era melhor, mas não era, é que você tinha um corpo que era mais agradável. E aí quando você chega num corpo mais desagradável, em que você tem que cuidar de você mesmo, você tem um monte de dependentes, e você que tem que fazer as contas assim que não bate no mês ali, PVA, IPTU, IPTAiramba, e aí o mundo todo parece chato, né? Tem essa percepção, né? Algumas mulheres que têm TPM forte percebem isso, né? A mesma pessoa que você amava semana passada, essa semana você odeia. Então os filtros, assim, são os hormônios, né? A mente, tudo isso muda muito a percepção das coisas. E Santosha, então, é esse poder mental, essa convicção mental de, ao invés de tentar mudar todo mundo, todas as pessoas, ao invés de tentar mudar todas as situações, ao invés de tentar deixar de ser quem eu sou para ser outra pessoa, eu vou simplesmente fazer um ajuste mental. Vou ressignificar as coisas, ver as coisas de outro jeito. Fácil não é, mas se não fizer isso, a vida fica muito difícil também. Então, tem que tentar. Uma última anedota sobre isso. Teve um rapaz que queria vender a casa dele, que a casa dele era uma porcaria, era no meio do mato, a internet caía toda hora, se ventasse ou chovesse, a internet caía, tipo Brad Burro. Tipo Gora também. Aqui, assim, começa a ventar, eu já falo com o meu patrão, assim, se eu cair é porque tá ventando. Aí não dá outra. Cai uma árvore ali, leva os fios tudo junto e fica sem internet. Então o homem estava lá, né? Nossa, casa no meio do mato, no meio da floresta, a casa sem cor, né? Colorida, essa cerca. E vou vender isso. Chamou um corretor. O normal seja um corretor, mas ele teve outra ideia. Ele chamou um poeta. Ele tinha um amigo dele que era poeta e pediu para ele escrever o anúncio no jornal. Porque o poeta escreve bem, lembrou? Meu amigo escritor, ele vai escrever o anúncio. Né? Aí veio o poeta e começou a descrever a casa dele para o anúncio. Falou assim, vendo uma casinha branca de varanda, um quintal com mato verde para ver o sol nascer
e o orvalho na pétala, o canto dos pássaros, não sei o quê, não sei o quê. E era assim uma música do Chitãozinho Chororó, assim, o anúncio, né? E aí quando ele viu o anúncio, assim, ele falou, não vou vender essa casa, não. Achava que a casa era desbotada, mas não, é uma casinha branca. Ela não é sem cor, ela é branca. E ela não é sem internet, ela é bucólica, ela é, assim, usando as palavras mais poéticas, né, transformou a coisa. Né? E ele desistiu de vender a casa dele e passou a valorizar a casa dele. Né? Então, a mesma casa, assim, aos olhos de um poeta, a mesma casa aos olhos de uma pessoa rabugenta, pode valorizar ou desvalorizar, né? Tempos depois ele encontrou com o poeta perguntou, e aí, vendeu a casa? Aí ele falou, pô, depois da sua exposição eu desisti. Jamais venderei. O final é assim. O final é esse. Legal. Então, esse é o segundo niyama. Primeiro, não seja um porcalhão. Segundo, não fica só reclamando. O guru do... A senhora se puxa atrás, some, né? O guru dela fala que tem pessoas que o esporte é lamentar. Ele falou que é um esporte que as pessoas competem, assim, tem ligas, tem tudo. Que a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma dor no joelho, e a pessoa fala, isso não é nada. Eu não tenho só no joelho, eu tenho fibromialgia, ela passa assim por todo o meu corpo. Ela vem uma outra e fala, mas isso é só fibromialgia, o meu é fibromialgia com não sei, com o quê? Blaster 2.0. Ele falou, assim, não há nada de errado em você revelar os seus pensamentos sobre coisas difíceis pelas quais você passa, né? Mas ele falou que tem pessoas que fazem da reclamação assim, um estilo de vida. Ou um esporte, né? Como ele brincou. Isso aí adoece a própria pessoa, as pessoas em volta. É muito desgastante, né? Então, outro niyama é você ficar em paz com a sua mente. Não deixá-la te vencer, você contorná-la. Depois vem tapas. Tapas é ligado ao intelecto. Por quê? Eu demorei a entender um pouco por que intelecto, né? Então foi do corpo, mente, agora intelecto. Tapas significa austeridade, sacrifício. Tapas é você fazer o que é certo, mesmo se isso é desconfortável. Isso geralmente está ligado a metas de longo prazo. Eu estava assisto um monte de coisa, tá vendo? Além do Nerdologia, assisto um canal que chama Me Poupe. Me Poupe é um canal de economia. Bom nome, né? Me Poupe. Sim, você já assistiu Netflix? É legal ela, né? Ela é divertida. E ela falou isso, que se você quer ter uma situação financeira boa no fim da vida, ou daqui a 10, 20 anos, aposentadoria, ela falou que no presente você tem que viver 2 degraus abaixo da sua qualidade de vida, quer dizer, fazer austeridade, né? Abdicar de prazeres imediatos. Aí você vai guardando esse dinheiro numa reserva, esse dinheiro vai crescendo com juros compostos, e daqui a 20 anos você vai ter uma segurança financeira. Esse é basicamente o resumo do canal dela. Assim. Ela tem 200 vídeos, mas o resumo é esse. E isso é austeridade, né? Então, hoje eu quero comprar tudo que me dá vontade, eu quero ser impulsivo, consumir esse prazer imediato. Aí a austeridade é o quê? Não. Isso é prazeroso, é um prazer imediato, é bom, mas isso não é inteligente. Eu tenho que pensar daqui a 20 anos. Então, agora eu vou abaixar meu poder de desfrute, de consumo, vou guardar dinheiro e daqui a 20 anos eu vou ser recompensado por isso. No Yoga Sutra, especificamente, a austeridade é mais ligada a questões espirituais. Então, a ideia é que eu não vou me dar a prazeres imediatos que são ligados a esse mundo como um investimento para que eu receba assim, mais do que segurança financeira, assim, para que eu receba a vida eterna, assim, que eu vá para o mundo espiritual depois da morte, né? Todas as religiões têm esse conceito, né, de que existe um lugar melhor para as pessoas que são boas. Na nossa tradição, isso é chamado de Vaikunta, assim, o reino de Deus, o lugar assim, sem ansiedade, o lugar perfeito. Então, a austeridade no Yoga Sutra é essa capacidade do intelecto, porque o intelecto ele manda na mente, de acordo com o yoga. Então, a mente ela trabalha, gosto ou não gosto, prazer imediato, como eu posso dar prazer para o meu olho, para a minha visão, como eu posso dar prazer para o meu ouvido, como eu posso dar prazer para meus genitais.
E a mente vai, pega os sentidos e busca aquilo, rápido. O intelecto é que ele consegue segurar essas rédeas. Ele fala, tá, se comer o bolo é gostoso, mas você não é diabético, a longo prazo você vai ficar cego. Se tiver uma ferida, você vai amputar a perna. Então o prazer imediato é bom, mas a inteligência vem e fala, e a longo prazo? E ela faz isso para coisas espirituais também. Se você tiver inteligência espiritual, ela fala, tá, de que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma, como diz a Bíblia, né? Tá bom, você pode fazer essa tramóia aí, roubar, matar e ficar rico. Mas e depois da morte? Como é que você vai responder por esses assassinatos? Como é que você vai responder por esses roubos? E quando você for julgado por isso, no pós-morte? Então o intelecto dá essa puxada, assim. Então o intelecto é esses planos a longo prazo. Então tapas, austeridade, é fazer o certo, mesmo sendo desconfortável agora, com vistas a uma recompensa futura. Seja depois da morte, seja qualquer experiência que se tenha assim, de coisas de longo prazo positivas, né? A etimologia de tapas é curiosa. Tapas significa... É até estranho pensar que existe uma palavra específica para isso. Mas tapas significa a baba que dá no canto da boca quando o cavalo faz muito esforço. Bem específico. Então, quando o cavalo se esforça muito, eu nunca vi isso, mas tem essa decisão que fica uma espuma no canto da boca. Eu já vi pessoas com raiva. Uma espuma no canto da boca, né? Então, tapas é um esforço muito grande, ou um esforço que produz suor. A palavra tapas também pode significar esse esforço que produz suor. Então, quer dizer, é muito fácil atender seus sentidos. A língua pediu, você come. Os olhos viram vitrine e você compra. Isso é muito fácil. Agora, para negar essas coisas, os prazeres imediatos, por uma meta superior, isso exige esforço, isso exige tapas, isso exige austeridade. A palavra que o nosso mestre mais usa é austeridade. A palavra austeridade, quem já fez academia conhece a palavra halteres. Então, os halteres são uma austeridade. Quer dizer, você podia estar comendo um bolo, mas você está pegando halteres, está fazendo austeridade. Por quê? Porque a longo prazo você sabe que aquilo vale mais do que comer bolo. O bolo te dá um prazer hoje, mas te dá um câncer de estômago amanhã. Né? O bolo te dá um prazer hoje, mas te deixa diabético amanhã. Você sabe? Já o halteres é uma austeridade. Que ele te traz sofrimento hoje, mas amanhã você está sem dor no corpo, você está com longevidade, qualidade de vida, massa muscular, tudo isso, né? É essa a ideia. Então, Schauter, corpo, cuidar do corpo, tapas, não deixar a mente ficar lamentando, ter autossatisfação, e tapas significa intelecto, o intelecto que domina a mente, que busca só prazeres imediatos, para ter metas mais elevadas. E aí depois temos... Isso aqui é minha cola, tá, gente? Eu não estou falando com vocês olhando o WhatsApp, não. Sempre bom avisar. Depois vem Swadhyaya, que é estudo autônomo ou autoconhecimento. Esse autoconhecimento, no contexto do yoga, inclui também autoconhecimento material. Isso não é negado. Por exemplo, consciência corporal. O yoga desenvolve muita consciência corporal, né? Você tem essa experiência de ficar com os braços paralelos ao chão, queixo paralelo ao chão. Toda essa percepção corporal, né? E aí você vai descobrindo que um nariz seu respira mais do que o outro, uma narina, né? Respira mais do que o outro. Toda essa consciência corporal também é boa. Eu descobri que eu tenho um desvio de septo fazendo yoga. Que tem uma técnica respiratória que você tampa assim, depois troca. Aí, de um lado eu não respirava, eu descobri que eu não estava passando ar de um lado. E é bem grande assim, o desvio. Então Swadhyaya inclui você entender seu corpo, entender os limites do seu corpo, entender o que é saudável, o que não é. Inclui um conhecimento mental, você reconhecer seus gatilhos de raiva, seus gatilhos de luxúria e evitá-los. Tudo isso está dentro de Swadhyaya. Mas o yoga ele é bem voltado para a parte da conclusão assim, da espiritualidade. Então, Swadhyaya geralmente significa a parte conclusiva mesmo de autoconhecimento, que é saber que você é uma alma espiritual, que você não é o corpo, você é algo que sobrevive ao corpo, você é uma consciência que existia antes do corpo e que existe depois dele. Então, esse é o último nível de Swadhyaya. Uma historinha. Eu sei que vocês gostam.
tem uma historinha que aparece na Chandogya Upanishad, que era... dois personagens vão tentar descobrir o que é o eu, o que é a alma. É bem interessante essa história. Então, um deles é o rei das personalidades divinas, chamado Indra. E o outro é o rei das personalidades demoníacas, chamado Virochana. E os dois vão fazer a pesquisa. Então, eles se aproximam do mestre, da personalidade que é superior a eles, Brahma, e pergunta, o que é o eu? E Brahma responde, o eu é aquilo que você vê quando você olha no espelho. E aí os dois assim, puxa, que legal. Mas ele fala, e vocês devem experimentar isso, porque o conhecimento teórico não é suficiente para a reforma, você deve ter experiência prática da teoria. Então vocês devem se contemplar no espelho para entender essa verdade. Aí os dois vão, procuram o espelho, que devia ser uma porcaria naquela época. Quem já viu o espelho antigo era quase uma panela, assim, um fundo de panela. Filmes assim bem feitos, assim, com boa documentação histórica, de filmes de época, assim, 1800, a mulher vai no espelho, não dá para ver nada, né? Os espelhos eram bem ruins. Não sei como era o espelho nessa época. Eles vão para frente do espelho e olham o reflexo deles. E meditam. Isso é o eu. E aí o rei das personalidades demoníacas, Virochana, conclui isso, né? Isso é o eu, o reflexo do espelho, e ele passa para todas as pessoas demoníacas essa conclusão. E as pessoas demoníacas até hoje pensam que o eu é o que se olha no corpo. Já Indra, o rei das personalidades divinas, ele não aceita aquela resposta. Por quê? Porque ele sabia que o eu é imutável, a característica da alma ser imutável. E ele percebe que o reflexo do espelho mudava. Quando ele envelhecia, ele meditou nisso por muitos anos, quando ele envelhecia, o reflexo envelhecia também. Então, se a alma é imutável, quando o corpo envelhece, a alma deveria permanecer jovem. Então, ele vai percebendo, esse reflexo não é o eu. Ele via quando ele colocava um chapéu, aparecia um chapéu no reflexo. Ele tirava, sabe, sumiu o chapéu. E aí ele vai tirar satisfação com o Sr. Brahma, o guru dele. Ele fala, bem, você disse que o eu é aquilo que aparece no espelho, mas se o eu é imutável, como é possível que o reflexo do espelho esteja mudando? Aí Brahma fica satisfeito e falou, isso não é o eu verdadeiro. E aí ele diz que na dinâmica entre mestre e discípulo, o mestre ele reciproca o interesse do aluno. O aluno deve demonstrar interesse. O aluno deve mostrar questionamento. O aluno não deve aceitar cegamente. Ele não deve aceitar algo sem filosofar. Que por isso ele tinha apresentado uma verdade insuficiente para peneirar os alunos. E ele disse que Indra tinha sido aprovado para a próxima investigação. Então, o que acontece é que a alma é descrita nas escrituras como Sat, Chit e Ananda. Sat significa imutável, Chit significa plena de consciência, a alma é de onde vem a consciência, e Ananda. Ananda é a palavra mais conhecida, né, dessas três, significa bem-aventurança. Então, Indra pergunta, mas se o eu não é aquilo que eu vejo no espelho, o que é o eu? E aí, Brahma diz, o eu é aquilo que você experimenta quando você está sonhando. Não quando você está acordado, aquilo que você experimenta quando você está sonhando. Isso é o eu verdadeiro. A Indra, vou experimentar, fazer testes. Aí dormia, assim. Quando acordava, notava. Chegava no sono REM, né? Aquele olho, assim. Acordava, assim, registrava. Então ele notou que tinha dia que ele sonhava que ele estava rodeado de várias apsaras. Apsaras nas narrativas da Índia é equivalente às ninfas da Grécia, assim, mulheres muito bonitas. Ele estava rodeado de apsaras, e uma colocava uva na boca dele, outra massageava o pé dele, ele acordava feliz. Aí no outro dia que ele dormia, o pesadelo do indiano tinha um monte de cobras e tigres atrás dele. E às vezes um elefante desgovernado destruía a casa dele e ele acordava muito assustado. Ele ia vendo que os sonhos tinham muita dualidade, de prazer e sofrimento. Aí ele foi falar com o Brahma de novo, falou, mas você falou que o eu é o que a gente experimenta quando a gente está dormindo, mas se o eu é Ananda, se ele é feito de bem-aventurança, por que no sono eu experimento felicidade e aflição, em vez de Ananda, que é uma felicidade constante? E aí Brahma diz, é verdade, o eu não é nem o que está no espelho, nem o que você experimenta em sonhos. Aí Brahma diz, na verdade,
O eu verdadeiro é aquilo que você experimenta no sono sem sonho. Eu não sei os termos técnicos, mas tem assim, alfa, tem uns estágios de sono, né? Que tem uma parte lá que acho que o olho mexe rápido. Você entende um pouco disso, né? Não? Se eu fiz tratamento de sono, achei que você sabe. Tem o sono REM, alguém sabe? Rapid Eye Movement, né? Que o olho mexe rápido. Tem uma parte que você sonha e uma parte que você não sonha. Aí Brahma fala, o eu verdadeiro é aquilo que você experimenta quando você está dormindo sem sono. Acho que é 1h30 depois que você dormiu. Sem sonho. Sem sono não. E aí ele vai fazer o teste, né? Não é muito testável isso, né? Ele dorme para fazer o teste de como é o sono sem sonho, acorda e não lembra de nada. Ele tenta lembrar como é, mas não tem o que lembrar, né? Ele faz experiência por muito tempo e vai falar com o Brahma, vai reclamar com ele de novo. Ele fala, você disse que o eu é aquele experimentado no sono sem sonho, mas a alma é consciência, ela é a fonte da consciência. E no sono sem sonho eu não estou consciente de nada. Então como isso pode ser o eu verdadeiro? Então ele descarta os três. Quando você está desperto, consciente do seu corpo, o corpo é mutável, então não é sat, não tem característica da alma de eternidade. Quando você está dormindo com sonho, o sonho tem felicidade e aflição, então não é o aspecto ananda da alma. E quando você está no sono sem sonho, não há consciência, e consciência é característica da alma. E ele diz, nada disso é a alma. E aí Brahma diz que... Ele diz algo muito parecido com o verso da Gita, que não tem o Bhagavad Gita. No capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna fala assim, aqueles que ouvem falar sobre a alma consideram-na espantosa. Aqueles que falam sobre ela consideram-na espantosa. Ele fala assim, todo mundo considera a alma muito espantosa. E ele fala, mesmo aqueles que se debruçaram sobre o estudo da alma, depois de algum tempo, continuam considerando que a alma é muito espantosa. Então a alma ela é mais ou menos não investigável. Ela... Não sei se esse final da história é muito frustrante para vocês, mas a investigação sobre a alma é apenas isso, que a alma é tão espantosa que não é investigável. Apenas é boa. Então não frustrou. É profundo. No judaísmo tem essa ideia de Deus também, né? Que Deus é o eu sou, né? Então, quando eu tiver... Acho que Moisés pergunta, né? Mas quando eu tiver que dizer quem me enviou, o que eu digo? Ele fala, eu sou, né? Fala isso. Então é essa profundidade da alma, né? Então Swadhyaya é isso que a gente viu nessa história, nessa anedota, que é a investigação do eu, você deve buscar por um mestre, você deve fazer indagações sinceras, você não deve aceitar as coisas cegamente. Na Bhagavad Gita nada é aceito cegamente para quem está ouvindo. Arjuna, que é quem está ouvindo a Bhagavad Gita, ele faz pergunta o tempo todo. Fala, Krishna, você falou que é para eu lutar, depois falou que é para eu renunciar. É para eu lutar ou para eu renunciar? Não estou entendendo, sua instrução é ambígua. Aí fala, Krishna, você falou que ensinou isso para Surya, mas Surya nasceu antes de você? Como é que é isso? Aí Krishna fala, não, eu já tive outros nascimentos, eu ensinei outro nascimento. Arjuna vai esclarecendo tudo, assim, ele não aceita nada cegamente. Até o final, é bem chatinho. Então, Swadhyaya é isso, é autoestudo, estudo autônomo. Então você se aproxima de um mestre espiritual, faz perguntas, você o serve, quer dizer, você participa você auxilia ele nas atividades dele, para ele ficar à vontade de compartilhar o conhecimento com você, facilita o ensino dele, né, prestando serviço a ele. E assim você vai investigando, e mesmo se você chegar num nível de investigação que ali não haja mais respostas, o que você aprendeu até ali vale a pena, assim, reforma a sua vida, né? Então, Swadhyaya é isso, estudo autônomo e autoestudo, através de indagação, profundidade, busca de pessoas mais sábias, tudo isso. E aí o último niyama é o tema da nossa próxima aula. A próxima aula vai ser só sobre um niyama, porque esse um niyama é a especialidade do nosso mestre Prabhupada. Esse niyama é chamado Ishvara Pranidhana. A etimologia desse nome é bem bonita, a etimologia. Ishvara Pranidhana. São 4 palavras. Então, Isha significa controlador.
E Vara significa o melhor. Então, Ishvara significa o melhor dos controladores, é um nome para Deus. Então, nós temos, assim, o prefeito controla a cidade, aí o governador controla o estado, o presidente controla o país, sei lá, a ONU controla o mundo, não sei quem controla o mundo, a OTAN e a União Soviética, sei lá quem controla o mundo. Aí as escrituras falam que há administrações assim para além do planeta Terra. Várias religiões falam disso, né? Alguns falam que existem orixás, outros falam que tem a grande fraternidade branca. Várias religiões falam sobre isso, né? E as escrituras dos Vedas também falam que existem os Manus, os Devas, uma turma aí. E aí quando você vai assim, tem várias hierarquias, aí quando você chega no último, é Deus. Deus é o controlador último. Aí ele é chamado de Ishvara, o controlador último, o controlador maior. Então esse é o nome de Deus, Ishvara. E esse niyama é chamado de Ishvara Pranidhana. A palavra prana significa vida, a sua vida, e dana significa riqueza. Então, Ishvara Pranidhana significa fazer do controlador supremo a grande riqueza da sua vida. Bonito. Poético. Então, isso é Ishvara Pranidhana. A gente vai ter uma aula só sobre Ishvara Pranidhana, porque é o tema favorito do nosso mestre Prabhupada. Ele é um mestre de Bhakti Yoga, né, do yoga da devoção a Deus. Então, esse é o tema que ele aborda com mais profundidade e a gente não quis colocar ele como mais um entre 5. E aí, amanhã, a gente vai falar sobre Ishvara Pranidhana. Mesmo Hari local, mesmo Hari horário. Aqui. Obrigado, gente. Vocês são muito legais. Obrigado. É isso. Tem a meia hora do bistrô, né? Antes do tempo. Eu estava ouvindo uma live com esse Rananda Eu adoro. no Clube do Dharma? Não, acho que Não? no telefone era isso ou no Krishna West, alguma coisa assim. E aí ele estava falando que uma época vocês dois estavam usando uma inteligência artificial para fazer uns questionamentos. Sim. Tudo, assim, nossa, achei que eu não entendo nada de inteligência artificial, né? Por isso que eu estou perguntando. Mas achei tão interessante assim, a visão dele de como que a gente poderia usar a inteligência artificial para a consciência de Krishna. Tudo dá para E daí usar, eu me né? lembro que ele falou alguma coisa assim, tipo, uma questão financeira envolvida, que parece que você tem que pagar, né? Você tem que pagar para usar uma inteligência artificial. As melhores têm, mas é bem barato. Mas, Por exemplo, para criar imagens, eu crio 2.000 imagens por R$50. É muito barato. A inteligência artificial para criar imagem, por exemplo, você escreve o texto e ela transforma em imagem. Eu falo assim, Krishna com a mochila nas costas. Ele transforma isso numa imagem. Aí se eu faço 2.000 imagens por R$50, é muito barato. Mas e qual que era esse trabalho que vocês queriam fazer, assim? Vou falar. É que a gente pedia para a inteligência artificial elaborar perguntas para a gente que evidenciassem defeitos na filosofia de Krishna. Isso eu achei interessante. E ela elaborava assim, 10 perguntas e a gente respondia. Foi isso que a gente fez. Essa é o GPT. Sim, ela não conseguiu fazer nenhuma pergunta que o Prabhupada não tivesse respondido, não. Sério? A Prabhupada, a inteligência natural dele está à frente. Sério? Olha só. Mas assim, digamos que você tivesse um patrocínio para bancar, né? O que vocês fariam com isso? Qual seria o... Com inteligência artificial? Não sei. Posso começar a pensar. Não, é porque ele falou assim, acho que ele trabalha, né? Sim, ele é especialista. Não, ele também, sim, tem a vida profissional dele, né? Sim. Você também estava tomando muitas coisas. E você também tem um vida profissional, assim, né? Você trabalha com o quê? Eu sou tradutor. De tradutor. Dos livros Prabhupada mesmo, da BBT. Esse é o seu trabalho oficial. Isso, remunerado, eu estava remunerado. Então, por mais do inglês para o... Inglês para o português e às vezes consulta em sânscrito também. Então
porque ele falou assim, que ele absorvia muito o trabalho de criança pequena, que eu sei que ele tem também, né? Essa parada do Exu há controvérsias. Ah, é? Algumas pessoas estão dizendo que Jeová não quis se revelar. Ah, por isso que ele falou. É uma resposta esquiva, assim? Eu sou o que sou. Porque Jeová... Obrigado, eu que agradeço. Jeová, Javé, eles separam... Tchau, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Até amanhã. Tchau, obrigada. Foi ótimo. Obrigado, que bom. Separa os hebreus da maioria dos povos. Porque haviam vários deuses que eram adorados. E como ele entrou na missão... porque tem uma história longa sobre a criação. E ele está ligado diretamente nessa história da criação. Ah, sim. Aí vários deuses eram adorados no passado. Uhum. Né? Tinha muitos semideuses, na verdade. Né? Aí ele queria adoração só para ele. E ele, como ele foi, na verdade, anunciado pelo pai dele. Porque dizem que ele, Jeová, é filho de Anu. São os Anunnakis. Eles vieram para a Terra para poder minerar o ouro. Não conheço nada disso. Isso é ufologia? Está ligado à ufologia, mas é porque é o seguinte, quando eu falei para você desses novos conhecimentos, foram descobertos na Suméria 3.000 tábuas de argilas muito, muito antigas. Na verdade, essas tábuas foram compiladas num tempo muito longínquo pelo deus chamado Enki. Que eles dizem que esse Enki é o anjo Gabriel, que ele está responsável pela criação adâmica. E aí, o Enki ele é o geneticista responsável pela criação adâmica. Javé, ele é contra a criação adâmica, contra o ser humano. Mas ele, em algum momento, porque ele recebe a missão de Anu para governar o planeta Terra. O irmão dele, ele é Enlil. O irmão dele é Enki. Enki é o geneticista. Enlil recebe o império, digamos assim. Só que é o seguinte, a raça que foi criada para a Terra foi o top do top, segundo essas escrituras que foram descobertas, que são as escrituras mais antigas do planeta, e elas foram reveladas por Enki para um escriba. Enki pega esse escriba, manda lá os seus discípulos trazer esse escriba e fala, quero que você escreva aí sobre a história da humanidade, e no futuro isso vai ser desvendado para a humanidade. Aí esse conhecimento agora está sendo revelado, e porque foram descobertos. E essas escrituras são aquelas cuneiformes. Ah, sim. Aí, bem antigas, então. Isso, muito antigas. São as mais antigas que eles dizem, né? Aí, o Enki, que na verdade é o Javé, como ele recebeu o império, ele separou, primeiramente, segundo, tem uns estudiosos que dizem que primeiro ele faz acordo com os hebreus, aos hebreus quebram o pacto, depois ele faz acordo com os hindus, aos hindus quebra o pacto, depois ele faz acordo com os muçulmanos. Diz que é a mesma entidade, é a mesma personalidade. Mas o que ele faz para fazer esses acordos? Ele separa aquele povo e dá aquele conhecimento. Quando ele quebra o acordo, ele separa outro povo. Faz algum sentido, mas a gente não tem assim, muita clareza disso. Mas alguém está contando isso. Mas esse lance dos hebreus, ele separou, aí é isso que eu quero dizer. Ele separou para que não, e proibiu deles adorarem outros deuses. Eu não quero que vocês adorem outros deuses, porque eu sou o Deus que deve ser adorado. E se alguém, a ira dele também é muito pesada, se alguém quebrar... Foi muita ira, né? Velho Testamento, Velho Testamento é tiro e bomba, né? Então aí ele... e ele não se revela. Pois eu sou. Diz, eu sou o que sou. E acabou. E vocês têm que me obedecer. Algumas pessoas, alguns teóricos dizem que ele é um ditador. Aí Jeová é um ditador. Tem muita gente. E se alguém não adorasse ele
jogava a ira contra o povo e tal. Que faz sentido, né? A narrativa é essa mesmo. Porque a nossa relação Tem com muitos Deus cristãos que não gostam do Velho Testamento, né? porque é pesado. Não, mas os cristãos eles não seguem o Velho Testamento. Quem segue o Velho Testamento são os seguidores lá de... Judeus mesmo, né? Não, porque praticamente eram judeus. Mas quando não é judeus, os profetas daquele período, né, que eram seguidos por aqui. Porque Jesus, ele fala assim, ó, ele fala uma coisa que é bem didática. Ele diz assim, olha, se você... Como é que é? Bem assim, ele diz assim, olha, aquele, porra, como é, eu esqueço isso, de vez em quando eu lembro, mas é bem didático. Ele diz assim, aquele que se baseia na lei como uma forma de ordenança. Olha só, o cara, ele está dizendo sobre o Velho Testamento. Aquele que se baseia na lei como uma forma de ordenança, da graça decaíste, de mim se desligaste. Que as pessoas dizem assim, não, eu dou o dízimo, porque está na Bíblia. Mas o dízimo é lá de Malaquias. Não é de Jesus. Jesus, ele diz assim, não, aquela ali ela deu mais que todo mundo. Ela deu um centavinho lá, mas para ela vai fazer falta. Porque ele foi questionado sobre isso. Ela deu uma merrequinha, mas essa merreca para ela vai fazer falta. Os outros deram muito, mas eles deram daquilo que está sobrando. Então ele diz que as ofertas, que deve-se dar as ofertas de coração e amor. Não por percentual e ordenança. De ordenança. Por isso que ele fala, aquele que se baseia na lei como uma forma de ordenança, da graça decaíste, de mim se desligaste, porque o cara está baseado lá no Velho Testamento. Tem uma ruptura, né? Bem forte de Jesus com as leis mosaicas e tudo. E faz sentido, né? Porque você não deve se conectar com uma divindade por uma ordenança. Muito superficial. Aquilo que de medo, né? Da modalha, né? É o amor, né, cara? É outra coisa. Outra corda. Você se liga pelo prema, né? Pô, Krishna. No fim da Gita, Krishna fala, eu te falei isso, agora você faz o que você quiser fazer. Você está livre. Mas tu lembra da última instrução de Krishna no Gita? Abandone tudo e renda-se a mim? Não, abandone todas as formas de religião. Sarvadharma. Renda-se a mim. Não temas. Quer dizer, porque é o seguinte, eu cheguei a uma teoria assim, a uma conclusão com isso. Olha só, é bem didático. A religião, ela é uma, digamos assim, eu vou falar sobre algum aspecto da religião. Por exemplo, a galera que se liga lá no kardecismo, ela se apega e vai lá para o nosso lar. Aí é dito que lá no nosso lar você vai receber instruções. Não, se tu tiver alguma coisa, não. Tu fala aí. Daqui a pouco. Não. Aqui, ela tá tão interessante que... Aqui rende, né? Então é o seguinte, aí só que lá, esses novos estudos estão dizendo o seguinte, que a gente vive numa Matrix. Tu já ouviu falar disso? Sim. Você está numa Matrix. E esses caras que controlam essa Matrix, que são esses mesmos daquele período da criação da humanidade. Ainda tem mais isso. E essa galera também estão aprisionados. Só que eles são aqueles prisioneiros, tipo o diretor do presídio. É o administrador do presídio. Ele está preso ali. Mas ele